Esse cara está prestes a destruir tudo o que você pensa que sabe sobre investir nesta economia. Vamos dar uma olhada. Qual conselho você daria para quem quer investir seu salário ou renda? Não tem ações dos Estados Unidos. Essa é uma estratégia simples que você pode colocar em prática. Mas e o S&P 500? Não, sério? Sim. E se você tiver uma grande posição em ações de tecnologia dos Estados Unidos, meu conselho pessoal seria vender tudo. Mas eu sou um investidor na Waiter. Espere aqui. SpaceX é uma baita história furada. E podemos entrar nesse assunto. Cripto? Não. Por quê? É uma besteira desnecessária que facilita. Esse cara. Nada além de criminosos movimentando dinheiro para que não possam ser vistos. Acha que o Bitcoin vai chegar a zero? Sim, com certeza vai chegar a zero. Então quantos anos você já passou investindo? 60 anos. Qual a maior quantia de dinheiro de terceiros que você já administrou? 165 bilhões. Você é conhecido por falar sobre a ideia de bolhas. Sim, bolhas surgem em torno das ideias mais importantes, como ferrovias ou internet. Todos viam que mudariam o mundo e queriam investir. Isso levou a excesso de investimento. E esse é o problema, no fim. Elas estouram. E se você olhar para os grandes estouros de bolhas do passado, vai ver que eles são seguidos por tempos realmente difíceis. Um período miserável para a economia. E quanto maior a bolha, maior o estouro. E agora estamos na maior bolha de investimentos que talvez já aconteceu. Posso escrever sobre isso. Estamos perto de um colapso com a IA nos próximos anos. Os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses, mas certamente os próximos anos. Então, se você não é alguém que tem uma grande reserva financeira, que tipo de estratégias deve adotar quando a economia começa a piorar e há um colapso de uma bolha econômica? Então eu vou explicar tudo, mas você não vai receber esse conselho de consultores de investimento porque eles perderiam muitos clientes. Você estaria pensando no país onde vive agora? Com certeza. Existe algum país em que você não moraria? Acho que vou ter que me recusar a responder isso, pois pode acabar me incriminando. Você está sugerindo não morar nos Estados Unidos? Acabei de me mudar para cá. Por que não os Estados Unidos? Mal posso esperar para ouvir a resposta dele sobre isso. Jeremy Grantham. Sua empresa chegou a administrar até 165 bilhões de dólares no seu auge, o que chamamos de AUM, Ativos sob Gestão. Então você entende muito de dinheiro. Você entende muito de investimentos. Como você definiria sua própria expertise? Porque você transita por tantos assuntos diferentes no seu trabalho. Então, se eu perguntasse para você... Antes de responder, é importante que as pessoas considerem, ao analisar alguém como Ray Dalio ou Grantham, que, quando você tem uma equipe enorme de pesquisadores e acesso a negócios que outras pessoas não vão conseguir, se eles estão te dando o conselho que eles mesmos seguiriam, desde que seja o conselho que eles seguiriam na sua posição, pode ser útil. E isso é uma das coisas que sempre achei interessante sobre o Ray Dalio, porque ele fala sobre esse fundo All Weather. Pelo que sei, o fundo All Weather foi criado por ele para responder essa pergunta aos entes queridos fora do seu fundo, oferecendo algo que funcionasse sempre. Ou pode ter sido apenas um exercício mental para as pessoas que sempre perguntavam para ele, e ele dizia: olha, se eu estivesse aconselhando pessoas que eu conheço e amo, é isso que eu diria. Sabendo que essa pessoa não será um trader ativo, e não possui fibra óptica para transações, onde cortar milissegundos faz diferença. Será interessante ver se ele considera isso ao avançar. Sabe como você se apresenta profissionalmente? Qual é a resposta? Acho que nunca me apresentei profissionalmente. Me considero alguém focado no longo prazo, mais do que a maioria, buscando sempre uma visão mais abstrata. O que realmente está acontecendo aqui? E o que as pessoas estão deixando passar? Descobri, ao longo de décadas, que humanos são muito voltados ao curto prazo. Sim, eles são. E eles têm uma enorme predisposição para o otimismo. Eles estão procurando por notícias otimistas. Não sei se eu diria que é otimismo. Acho que certamente existem algumas pessoas que são hiperotimistas, mas acho que muita gente está mais para o que as pessoas costumam chamar de euforia. O que posso dizer é que eles são emocionais, e então quando há muita empolgação, parece que eu sinto entusiasmo. Então porque eu sinto isso, deve ser real. Isso é certeza. Eu preciso entrar nessa. E eles entram de cabeça. Evitam situações desagradáveis. A ideia de que você pode ter um crescimento composto constante é ridícula. Um dos meus poucos heróis, Kenneth Boulding, um economista, disse que as únicas pessoas que acham que é possível ter crescimento composto em um planeta finito são loucos e economistas. Isso é muito preciso. Gostei disso. Economistas acham que sempre é possível crescer. E tudo se resume apenas ao preço. O motivo pelo qual você nunca vai ter crescimento o tempo todo, e o que a maioria das pessoas não leva em consideração quando está tentando projetar o que vai acontecer na economia, é o quão emocionais e irracionais as pessoas são.
Uma das coisas pelas quais você é conhecido é falar sobre essa ideia de bolhas. E estamos vivendo um momento em que todo mundo está falando sobre o assunto da inteligência artificial e todos estão ficando muito empolgados com isso. Muitos estão se tornando pessimistas sobre o impacto disso na sociedade. Queria começar por aí porque é uma área onde há um otimismo desenfreado de um lado, mas também há muito dinheiro sendo investido no mercado. Na verdade, eu realmente acho que otimismo é o nível errado de análise. Acho que eles estão tentando encontrar algo que é verdadeiro, mas a questão real é que os seres humanos navegam pelo mundo movidos por uma emoção. Quando há um contágio acontecendo na cultura que diz que isso é uma aposta certa. Agora você entende, você entendeu, você está por dentro. Haja rápido, isso realmente vai acontecer. Todos os seus amigos estão dizendo que vai acontecer. Você se senta, observa, vê que está acontecendo, talvez você veja alguém ficando rico. E então é essa emoção que captura as pessoas. Eu não acho que, por padrão, as pessoas sejam positivas, porque se o pessimismo é o que domina as pessoas, então você vai ver toda a manada correndo assustada, que é exatamente o que acontece em uma recessão. Olhe para o Japão. Então a bolha do Japão estourou por volta de 1989, 1990. E mesmo depois disso, por mais que o governo tentasse criar inflação, eles não conseguiam criar inflação porque todo mundo estava tão convencido de que poderia ter prejuízo de novo. Eles só queriam recuar, recuar, recuar. E isso ficou com eles por 40 anos. Então eu não acho que isso seja um pessimismo exclusivo dos japoneses. Acredito que diante de um contágio social, é necessário algo que faça as pessoas superarem isso. E a única coisa que tira as pessoas desse contágio social, dessa empolgação de, meu Deus, a IA vai dar certo, isso vai ser incrível, é muita gente perder muito dinheiro muito rápido. E então, bum, as pessoas despertam. Não é como se, agora, elas deixassem de ter o que chamam de otimismo. Só acho que estão confundindo otimismo com contágio emocional. Qual é a sua opinião sobre inteligência artificial? Você disse que é bom em entender o que as pessoas estão deixando passar. O que é que as pessoas estão deixando passar? Antes de tudo, acredito que a inteligência artificial está no mesmo nível das ferrovias. É uma das grandes ideias definidoras dos últimos 200 anos. Concordo, vai mudar tudo. E isso é fundamental. Se você acha que existe uma bolha, as pessoas pensam que uma bolha existe principalmente porque é uma fraude, e nada poderia estar mais longe da verdade. Grandes bolhas sempre surgem em torno das ideias mais importantes. Isso é realmente importante. Então eu acho que o problema que as pessoas têm quando olham para a IA é que elas querem que seja um debate sobre se a IA vai mesmo se tornar realidade ou não. E mesmo as pessoas que estão apostando tudo, elas estão fazendo isso porque acham que a tese contra a qual precisam apostar no mercado é que esses idiotas que estão dizendo, sabe, eu estou apostando contra isso ou que está supervalorizado. Eles acham que o que estão dizendo é que a IA não vai se tornar realidade. O que Grantham está dizendo, e eu acho isso brilhante e as pessoas realmente precisam gravar isso na cabeça, é que ele está dizendo que a bolha vai se formar especificamente em torno de algo que é real. E o que acaba se tornando uma questão é, esse jogo de quem desiste primeiro que as pessoas jogam entre a dívida que você precisa assumir para construir a infraestrutura e ela é absurdamente grande em IA. Então, quando é que a receita vai começar a entrar? Porque a euforia nos mercados vai acontecer muito mais rápido do que a receita vinda das pessoas realmente adotando a tecnologia. Dava para ver que isso mudaria o mundo. E todo mundo queria investir, e todo mundo investiu. Eles investiram demais, e embora as ferrovias fossem uma ideia espetacularmente poderosa, as ferrovias não eram só uma ideia poderosa. E todo mundo perdeu uma grana enorme. O mesmo aconteceu com a internet. Certo. Vou supor que ele chegue a esse ponto, mas normalmente os primeiros investidores são eliminados e os seguintes lucram muito. Isso se repete várias vezes. Se não estão olhando para a tela, deveriam. É interessante ver as bolhas subirem, caírem e subirem novamente. E o que eles estão mapeando aqui? E acho que é assim que as pessoas pensam. O que é um erro? É que eles estão indo de bolha em bolha em vez de acompanhar a tecnologia. Então pense na internet. Eles mostram a bolha subindo e caindo, mas não mapeiam a subida. De empresas como o Google, que acabam gerando quantidades absurdas de riqueza, ou a Amazon gerando quantidades absurdas de riqueza, mas isso só após eliminarem a primeira fase de investidores. E é isso que eu estou gritando para as pessoas tentarem entender sobre o que está acontecendo com a IA. Prever o timing vai ser brutalmente difícil. Ele já disse, pode ser em alguns dias, pode ser em alguns meses, certamente vai ser em alguns anos. O problema é que essa diferença é a diferença entre acertar o timing e fazer uma fortuna.
e errar o timing e perder a oportunidade. Então é por isso também que ele fala sobre manter a calma. Ele está dizendo que investe para o longo prazo. Isso vai ser muito, muito importante. Ele ainda não disse isso, mas eu acho que por trás disso tudo, ele reconheceria totalmente que investidores de varejo tendem a comprar na alta e vender na baixa. Isso confirma minha teoria do contágio. No momento de empolgação, as pessoas compram achando que vai subir sempre. Elas não percebem que mesmo podendo subir muito após o topo da bolha, antes vai cair e depois crescer lentamente, conforme empresas reais surgem com a nova tecnologia. E por isso é importante entender que as pessoas entram em pânico quando o preço cai. Porque na empolgação, elas entram endividadas e é essa dívida que acaba prejudicando elas no final. Porque ou elas têm suas posições liquidadas por terem se arriscado demais, ou então não entraram endividadas, mas mesmo assim precisavam de um retorno sobre aquele dinheiro. Tipo, elas pensam, posso colocar meu dinheiro no mercado por 1 ano, mas não posso deixar mais do que isso. Se você coloca seu dinheiro no mercado por, digamos, 20 anos, então não precisa se preocupar. Lá no mercado de ações dos Estados Unidos, em nenhum período de 20 anos, nem na Grande Depressão, você teria prejuízo se tivesse boa diversificação. Você teria saído no lucro, mesmo se tivesse comprado no auge da depressão e acompanhado a queda até o fim. Mas você tem que segurar. E quase ninguém consegue porque não pode se dar ao luxo ou porque entra em pânico emocionalmente e vende tudo. E então, dos destroços, as ferrovias mudaram o mundo e a internet mudou o mundo. O que temos que lembrar é que, em 99, a Amazon subiu 6 ou 7 vezes. Na queda, na bolha da tecnologia, ela caiu 92%. Como eu gosto de dizer, confira, é um número incrivelmente grande. E então, dos destroços, ela herdou o mundo do varejo. E é assim que funciona. Quanto maior a ideia, é 92%. Quanto mais óbvia a ideia, mais dinheiro entra, maior a bolha e maior o estouro. Agora é o seguinte, vou ficar curioso para ver se ele acaba falando sobre isso. O motivo de algo se tornar uma bolha é que a empolgação, esse contágio emocional, acaba convencendo as pessoas de que os fundamentos não importam mais. E só digo que os fundamentos sempre importam. Então, quando você começa a perceber, e eu suponho que eles vão falar sobre isso com a SpaceX, quando você começa a ver que algo está ficando completamente desvinculado dos fundamentos, é disso que eles estão falando quando dizem que estamos em uma bolha. Não é que um dia, mesmo uma empresa como a Amazon, não vá valer mais do que ela vale no auge da bolha. É só que ela ainda não vale isso. Um dia ela vai valer isso e investidores percebem isso, se empolgam e investem baseados nessa expectativa. Mas se as receitas não corresponderem, muitas dessas empresas, sem receita e provavelmente endividadas, não vão sobreviver e superar essa situação. Quando digo que está prestes a acontecer, refiro-me aos próximos anos. Se você olhar os dados, seria compatível com a história que o pico aconteça muito em breve. Tudo está alinhado. Eu acho que essa é a maior bolha de investimentos da história americana. Os indicadores de uma euforia completamente insana, como a SpaceX, estão por toda parte. A SpaceX define como seu mercado endereçável 1/4 do PIB global. Não, ela fala sobre oportunidades infinitas de mineração de asteroides. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, as pessoas vão olhar para trás e contar histórias sobre a SpaceX e seu prospecto, assim como contam histórias sobre a bolha do Mar do Sul. Sabe, uma empresa de valor tão enorme, mas cujo valor neste momento não pode ser revelado. Quero continuar nesse assunto, mas para os espectadores que não conhecem sua experiência, provavelmente deveríamos pausar e contar a eles sobre sua experiência, porque esse é o ponto de referência, mas também te dá credibilidade e autoridade para falar sobre isso. O que você fez na sua vida? Bem, entrei no ramo de investimentos em 1968. Havia muito poucas pessoas sérias no ramo de investimentos. Não existiam modelos matemáticos. Havia também aqueles filhos meio fracassados de gente rica que iam trabalhar no JP Morgan. Nos 10 anos seguintes, a situação ficou mais séria. T. Rowe Price trouxe o conceito de ações de crescimento, enquanto alguns de nós apresentamos as ações de valor. E alguns anos depois, na minha primeira empresa, Battery Mart, nós realmente introduzimos a ideia de small cap. Isso não existia antes disso. E para quem não sabe, small cap é investir em empresas menores. Sim, e uma ação de valor é simplesmente aquela que parece barata. Eu tenho uma sensação, não sei se eles vão abordar isso, mas tenho a impressão de que o que ele está tentando dizer é que cada um desses grupos de empresas se comporta de maneira diferente, portanto precisam ser investidos de forma diferente. E assim,
Quanto menos detalhada for a sua análise, menos provável será que você consiga investir com sabedoria, porque você pode até escolher a empresa certa, mas da maneira errada. Então, se você está esperando um retorno fora do comum de, sei lá, a AT&T nesse estágio de desenvolvimento, isso não faz sentido. Eles podem ser considerados uma ação de valor que tende a crescer com o tempo. Empresas de pequena capitalização são bem mais efêmeras. Entram e saem rapidamente. Tenho curiosidade para ver como ele lida com isso, pois não tenho uma visão profunda sobre como uns agem de um jeito e outros de outro. Mas eu certamente entendo o que ele está tentando mostrar ao fazer as pessoas diferenciarem entre esses diferentes tipos de ações. E se você não entende elas, é aí que você parte para uma abordagem mais ampla, seja o mais diversificado possível para compensar sua ignorância. Há quantos anos você investe? 60 aproximadamente. 60. E qual foi a maior quantia de dinheiro que você já administrou para outras pessoas em um ano? Sim, 165 bilhões. Eu tinha 2 sócios, Maio e Vanotelo. E quando tudo se acalmou, eu já tinha ganhado mais de $1 bilhão. Pessoalmente. Pessoalmente. E quanto... E pagou imposto sobre tudo isso? Ok, vamos lá. Explique para ele. Quanto dinheiro de outras pessoas a empresa ainda administra hoje? Ela administra 85 bilhões. 85 bilhões. Você é bilionário? Geralmente me chamam de bilionário, mas isso é só porque contam o dinheiro que você doa. Porque eu já doei mais de 90% do meu patrimônio de 1 bilhão para uma fundação. Sério? Sim. Para qual fundação? Chama-se Fundação Grantham para a Proteção do Meio Ambiente. Destinamos boa parte do nosso capital à tecnologia verde para combater as mudanças climáticas. E você tem 87 anos de idade? E eu tenho 87 anos de idade. Você doou 90% do seu dinheiro para a sua fundação voltada à tecnologia verde. Sim, talvez em 95, uau, ok. Retomando o assunto, muitos nem sabem o que é uma bolha. Você explicou bem. É quando todos ficam empolgados e acham algo óbvio. Eles colocam o dinheiro, as ações sobem, e se você olhar para o gráfico aí na sua frente, que mostra a história das bolhas de ativos, eventualmente há um grande colapso da bolha. E você está dizendo que o colapso está no horizonte. Sim. O que isso representa para a pessoa comum? Então ele vai seguir em frente. A questão é, qual é o mecanismo que faz isso desmoronar? Porque uma vez que você entende que é apenas a confiança dos investidores, agora você precisa diferenciar o que torna uma ação valiosa. Direi que uma ação é valiosa só pela narrativa. Muita gente vai me contestar com toda a força por causa disso. Mas o motivo de uma ação poder subir e depois cair drasticamente, sem haver qualquer mudança no negócio, é simplesmente porque uma ação de uma empresa só vale o que outra pessoa está disposta a pagar por ela. Ponto final, é isso. Não existe um valor tangível para essa ação, a menos que ela pague dividendos. Você pode usar o dividendo como referência e calcular quanto tempo levará para recuperar seu investimento na ação. Na maioria das vezes, ao entrar nessas bolhas, você não fala sobre isso. Você está apenas falando sobre pessoas sendo levadas pelo contágio emocional, comprando algo que empolga as pessoas e que elas querem. E isso vira uma bolha completamente desconectada dos fundamentos. Você não pode apontar nada e dizer: é porque o preço das ações está atrelado a 10 vezes a receita. Isso simplesmente ignora tudo isso. Então, se esses preços das ações são baseados em narrativa, é a narrativa que se quebra que causa essa queda brusca. Agora, a pergunta passa a ser: o que acaba quebrando a narrativa? É o primeiro negócio que bate de frente com o tsunami de dívidas. Isso é quase certamente o que vai acontecer com a IA. Vimos uma forte onda de vendas quando o DeepSeek surgiu no mercado. Aquilo foi só uma questão de narrativa. A narrativa era que os Estados Unidos estão dominando o mundo em IA. O futuro está em nossas mãos. Então, Anthropic, OpenAI, Google com o Gemini, esses vão ser os grandes players. E isso é muito caro. Entendemos, mas vamos aguentar a quantidade de dívida que teremos que assumir para construir a infraestrutura, porque vamos ter supremacia global em IA. Provavelmente seria uma dessas 3 ou 4 empresas, mas de repente a DeepSeek apareceu e foi um golpe no coração. Isso mostrou que a China poderia criar um modelo por uma fração do preço que era quase tão bom. De repente, a narrativa vacilou e o preço caiu. As pessoas entraram em pânico e quiseram sair primeiro, gerando novo contágio. Todos começaram a vender e o preço despencou.
Agora, a narrativa acabou se estabilizando e voltou a subir, mas eu acho que há muito mais a se analisar com a China intencionalmente mirando nessa narrativa. Sim, estou ciente da possível manipulação nos bastidores, que o DeepSeek não era só um modelo mais barato, mas usa um processo de destilação. Enfim, isso está além do escopo deste vídeo, mas é importante entender que as bolhas estouram não porque algo quebra na tecnologia fundamental, nem necessariamente, embora possa ser, mas não necessariamente algo quebra nos próprios negócios. Basta algo abalar essa narrativa. Você acha que o mercado de ações está totalmente desvinculado dos fundamentos ou estamos num cenário 100% guiado por narrativa? 100% guiado por narrativa. E é aqui que, cara, seria divertido sentar de frente com alguém que está nesse jogo há tanto tempo quanto Grantham. Mas o mais interessante agora é, quanto do mercado de ações como um todo está sendo impulsionado pela IA? Nos Estados Unidos é cerca de 40%. Enorme! Isso significa que toda a sua economia, fora, você sabe, sua ativos produtivos reais, mas o mercado de ações em si é o principal motor de crescimento da sua economia neste momento. E 40% disso está atrelado a uma aposta, IA. Isso está em terreno instável por vários motivos, e vou ver quantos vão abordar, mas catalogarei se não fizerem. Então isso já é assustador, mas além disso, estamos em uma fase avançada de impressão de dinheiro. Estamos em uma fase avançada de socialismo. Eu sei que muitos acham que é o capitalismo tardio, mas temos déficits anuais de 2 trilhões de dólares, aumentando a dívida nacional, que já chega a quase 40 trilhões. Então agora você está numa situação em que qualquer pessoa que seja minimamente inteligente com seu dinheiro sabe que precisa investir em ativos. O ativo que a maioria entende melhor é o mercado de ações, além da casa, que costuma ser preferência. Sobre os mercados, as pessoas vão começar a entrar em massa. Agora, qualquer investidor que entende o jogo pensa, não posso ficar com o dinheiro parado, como ele falou na introdução. Tenho a impressão de que ele dirá que por causa da inflação, não se pode ficar com o dinheiro parado, mais especificamente em dólar americano. Ele pode até dizer para evitar a dívida dos Estados Unidos. Não vou tão longe, mas recomendo evitar títulos de dívida de longo prazo, com certeza. Então, quando você chega a esse ponto, você precisa possuir alguma coisa. Mesmo quando os mercados ficam irracionais, você pensa que precisa estar em algum lugar. É nesse momento que tudo começa a assustar. Entendi. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que as ações que estão em alta provavelmente vão cair bastante. As ações que estão em alta. As ações que mais subiram de IA e SpaceX, as ações mais empolgantes com os maiores movimentos. Historicamente, seria esperado que caíssem mais. A partir desses níveis sem precedentes, uma queda de 70% não seria inesperada. Cara, a bolha das .com levou a Amazon a 92. Então sim, 70% não é loucura. Uma queda de 70% no preço das ações. É. E você tem que lembrar da bolha da tecnologia, o Nasdaq, que é um índice das ações de crescimento, caiu 82%. Está longe de ser algo sem precedentes ter essas quedas tão grandes. Uma queda de 82% causa pânico, faz as pessoas pensarem que perderam tudo. É motivo de divórcio. Deus me livre, suicídio. Quero dizer, é como... São tempos difíceis. Isso é enorme, é catastrófico. E se durar muito tempo, não é nada bom. A maior bolha da história foi no mercado de ações japonês em 1989. Naquela época, o Japão dominava com sua tecnologia e Toyotas, superando a General Motors e outras concorrentes. Pesquisa. Todos se gabavam da TV Sony de 12 polegadas na cozinha e da qualidade. Aqueles aparelhos de ouvir música no cinto também eram todos japoneses. E por um momento, o Japão valia mais do que os Estados Unidos em 89, é uma loucura. E chegou a 65 vezes o lucro, o que significa que para cada dólar de lucro, você tinha 65 dólares de valor de mercado, e os Estados Unidos chegaram a 35 durante a bolha da tecnologia em 2000. Você pode argumentar, dependendo de como calcula, que hoje está em 35 ou 40, mas não está em 65. Então já vimos uma bolha muito maior no Japão, e daí? Mas lembre-se, ok, ela está prestes a dizer isso. Isso é loucura, você precisa ouvir isso. Subiu, subiu e subiu, e então caiu por 20 anos. 20 anos. 20 anos. Eles falam da última década, mas olhando bem parece os últimos 20 anos. Então, para a pessoa comum, o que ela sente e como isso a impacta quando há uma queda de mercado como a que você está prevendo?
As empresas de alto desempenho vão demitir pessoas e muita gente vai se sentir menos rica. E à medida que as pessoas compram ações no mercado de ações, uma pequena fração disso, 2 ou 3%, é gasta. E no sentido inverso, o processo se inverte. As pessoas se sentem um pouco mais pobres e gastam menos, o que pressiona a economia. E se você olhar para o estouro das grandes bolhas do passado, verá que isso é seguido por tempos realmente difíceis. 1929 foi seguido pela Grande Depressão. Eu tenho minimizado muito isso. Ela dura anos e há vários outros fatores envolvidos. Mas tudo começou com a queda no mercado, que no final caiu cerca de 80% ou mais. E então o próximo foi chamado de Nifty 50, porque eram as 50 grandes empresas como IBM e Coca-Cola. Isso é interessante. Eu não sabia disso. Você sabe? Consegue encontrar alguma coisa sobre isso? Visão geral da IA. A bolha do Nifty 50 resultou da combinação de busca por crescimento a qualquer custo e política monetária frouxa no final dos anos 1960 e início dos anos 70. Investidores justificaram avaliações extremas para 50 blue chips como Coca-Cola e Disney, assumindo que seus lucros eram imunes a recessões. Isso é muito interessante. Certo, tem 2 pontos interessantes nisso. Então, o primeiro, que os investidores estão tentando justificar que, olha, a gente pode simplesmente colocar dinheiro nisso à vontade. O que acaba acontecendo é que o dinheiro está sempre buscando retorno. Sempre buscando retorno. Ele vai encontrar retorno em cartas de Pokémon, se for necessário. Acho que pouca gente presta atenção nas cartas de Pokémon e no motivo disso ter virado uma coisa. Mas também essa política monetária expansionista. Basicamente, taxas de juros baixas. Então, o Fed mantendo as taxas de juros baixas, potencialmente. Eu não tenho certeza por que eles estavam tentando estimular a economia. Então você torna o dinheiro barato nesse momento, o que você faz porque quer que a economia volte a crescer com força. Com isso, as pessoas pegam dinheiro emprestado em busca de retorno. Então, se você está pegando dinheiro emprestado a 2 ou 3%, vai precisar de um retorno acima disso para pagar o empréstimo e ainda ter algum ganho, e é aí que as pessoas começam a procurar qualquer coisa. E acabam se convencendo de que, entendi, ações de primeira linha. Nessas a gente pode simplesmente colocar uma quantidade infinita de dinheiro e justificar, não sei se é 20, 30 vezes, seja lá o que for. Mas você começa a justificar esses números mais altos. Cuidado, cara, cuidado. É tudo narrativa. 1972 atingiu o auge. Caiu 65% se você ajustar pela inflação. A recessão associada a isso foi praticamente a pior desde a Grande Depressão. Então, para mim, para a pessoa comum, que tipo de estratégia ela deveria adotar? Se você não é alguém que tem uma grande quantidade de economias, digamos que você trabalha para uma dessas grandes empresas. Existem algumas estratégias que você deveria estar pensando agora, antes que os mercados caiam e possa haver uma recessão? Quero dizer, regra número 1 é sempre estar diversificado. Muitos detestam esse conselho, mas ele é o mais verdadeiro. O melhor conselho quando se trata de investir é: compre na baixa, venda na alta. Ninguém consegue fazer isso. É um jogo emocional, mas é tão repetido como meme que as pessoas acham que conseguem, mas na verdade não conseguem. E também seja diversificado. As pessoas sempre me perguntam como elas deveriam investir o dinheiro delas. A resposta é sempre igual. Regra número 1, diversifique. Você não é tão esperto quanto imagina. O que significa ser diversificado? Significa ter bons títulos, dinheiro seguro, talvez uma pequena quantidade de metais preciosos. Como ouro e prata, sim. E o que é um título? E como eu compro um? Sim, um título é um empréstimo. Essa é a pior lista de diversificação que já ouvi, pois está incompleta. Tudo isso é verdade. Se você insistir e perguntar mais, ele claramente sabe o que fazer. Mas o que eu vou acrescentar aqui é: diversifique para se proteger das forças econômicas. O problema é que identificar as forças econômicas envolvidas pode ser muito difícil. Mas, por exemplo, uma maneira fácil de dar um exemplo seria: se você está em um fundo de índice Nasdaq e possui algumas ações da OpenAI, e só porque não quer ficar exposto, também possui algumas ações da Anthropic. Você pensa em diversificar e investe no Google, mas não percebe que todas ainda são apostas em tecnologia. Segundo, a tecnologia atualmente é impulsionada quase exclusivamente pela IA. E achar que a IA está sendo prejudicada, mas que uma das empresas de IA não está, é um erro. Isso faz as pessoas acharem que estão diversificadas, mas não estão. No início, ele descreve diferentes forças econômicas. Então, um título vai ter um desempenho diferente. E ele certamente vai explicar que um título é dívida.
Isso terá desempenho muito diferente de uma ação de crescimento, pois são forças econômicas distintas. Quando as pessoas evitam riscos, preferem títulos do Tesouro, usados como referência da taxa livre de risco, pois o governo dos Estados Unidos pode imprimir dinheiro e nunca dá calote. Então é como entender, quando o mercado está eufórico, o que provavelmente vai acontecer. Quando o mercado está com medo, o que provavelmente vai acontecer. Então entender o que provavelmente vai acontecer se houver uma crise cambial. Existem todos os tipos de coisas diferentes que podem acontecer. E por isso você quer estar diversificado entre essas coisas. Existem relações típicas entre elas. Quando as pessoas evitam riscos, elas tendem a investir em coisas como ouro, como títulos do tesouro. Quando assumem riscos, investem em coisas como IA, SpaceX, Pokémon. Então serão ambientes muito diferentes, mas você precisa garantir que não está esperando acertar o momento exato. Vamos supor que hoje 5%. Você investe seu dinheiro nisso e ele vai te pagar 5% enquanto a outra parte continuar solvente. Então, basicamente, você está comprando dívida. Ela tem um valor fixo que vai pagar. Há mercado secundário. Você pode vender. Comprando dívidas de pessoas com bom crédito, fique tranquilo. Se for o governo dos Estados Unidos, presume-se que ele seja bastante solvente. E você compra um título do governo dos Estados Unidos, é assim que o governo dos Estados Unidos financia parte de suas atividades. Você pode comprar títulos do governo dos Estados Unidos de 30, 10 e 2 anos, ou até títulos do Tesouro de 90 dias, como eles chamam, podendo ser tão curtos assim. Tudo corre bem, você recebe essa quantia modesta de dinheiro, seus 5% ou seus 3%, dependendo das condições. Certo, então um título é basicamente um empréstimo ao governo. Pode ser um governo, pode ser uma empresa, pode ser um governo local, pode ser o governo federal, mas é isso mesmo. Você pode emprestar dinheiro ao governo. Ou emprestar dinheiro para uma empresa. Ok, você também pode emprestar para a Apple. Sim. E eu posso acessar o site do governo. Ou diz aqui, eu estava lendo aqui. Se quiser emprestar dinheiro ao governo dos Estados Unidos, acesse treasurydirect.gov, abra uma conta, vincule seu banco e compre diretamente, sem passar por Wall Street. Você pode comprar títulos do Tesouro, notas, títulos e títulos de poupança Série 1. Você paga exatamente o valor de face, sem comissões ou taxas, e o investimento é garantido integralmente pelo governo dos Estados Unidos. A coisa que as pessoas precisam entender sobre dívida, e o motivo pelo qual eu sou tão paranoico com dívida de longo prazo, é que sim, os Estados Unidos são um dos credores mais bem avaliados que você provavelmente vai encontrar. No entanto, o motivo para isso é que o dólar é a moeda de reserva. E assim, o Tesouro dos Estados Unidos pode imprimir mais dinheiro e isso desvaloriza o dólar. É preciso ter muito cuidado com isso. Tipo, tá bom, eu tenho isso aqui. Vamos supor que você tem um título do Tesouro de 10 anos e está recebendo 5%. Para te dar uma ideia, agora nos últimos 6 anos, a inflação totalizou 30%. Então você pode se encontrar em situações em que realmente ganha menos nos juros que recebe do que a inflação. Se isso é feito de propósito, como muitas vezes ocorre, chama-se controle da curva de juros ou repressão financeira. Então esse é um truque que já foi usado pelo governo antes e quase certamente será usado novamente por Kevin Warsh. Digo isso porque após a Segunda Guerra Mundial, tínhamos uma relação dívida, PIB parecida com a atual, cerca de 123%, considerado nível de crise. E a maneira como conseguimos sair dessa dívida após a Segunda Guerra Mundial foi mantendo as taxas de juros mais baixas do que a inflação. Então, basicamente, você estava pagando ao governo para ser credor dele. O motivo pelo qual eles conseguiram fazer isso é que a economia estava crescendo mais do que isso. Então a economia estava superando a inflação. Por isso as pessoas se sentiam mais ricas. Eu não sei quais são os números exatos, mas vamos supor que a inflação era de 3%, as taxas eram de 2% e a economia estava crescendo a 5%, vai ser algo assim. Então o governo está pegando a parte dele para desvalorizar o dólar, o que torna o empréstimo mais fácil de pagar porque você está recebendo de volta em dólares inflacionados. É assim que se deve pensar sobre isso. Então, com seus dólares recém-desvalorizados pela inflação, você está recebendo mais dólares do que recebia antes pelos mesmos produtos que está vendendo. Assim, você está passando a ter uma base tributária maior. Agora você consegue pagar essa dívida porque ela está travada em dólares de antes da inflação. Então é assim que você acaba usando a repressão financeira com uma economia em crescimento
para se livrar de uma dívida insana. O problema é que nossa economia não cresce assim. Então, à medida que eles usam a repressão financeira, agora as pessoas vão se encontrar em uma situação muito difícil, que é: você está fazendo com que eu pague pelo privilégio de ser seu credor. A taxa de inflação supera a de crescimento, mantendo o ciclo vicioso em que ninguém quer dívidas. Assim, é preciso imprimir mais dinheiro para cobrir o déficit. Isso eleva o preço das ações e evidencia que o dólar está se desvalorizando. Então é melhor você investir em alguma coisa. Isso empurra todo mundo para a economia, para os mercados, me desculpe, porque estão tentando escapar da devastação causada pela inflação. Isso faz com que eles se deixem levar pelo contágio psicológico, convencendo-se de que a IA realmente vale tudo isso e que todos devemos continuar investindo mais. Como dizem, mostre os incentivos e mostrarei o resultado. Se você incentiva as pessoas a entrarem e comprarem ações a qualquer preço, elas vão continuar assumindo esse risco, até que a narrativa finalmente se quebre, e então todo mundo corre para a saída. Não faz muitos anos que eu também não sabia que você podia fazer isto. É um escândalo que alguém tão inteligente quanto Stephen Bartlett, alguém que é muito... Quero dizer, ele é um empreendedor de verdade. Esse é um cara que administra empresas, paga salários, faz tudo isso e mesmo assim não sabe o básico sobre economia, não sabe o básico sobre títulos do tesouro. É loucura que a gente não eduque as pessoas sobre isso. Eu acho que não é uma operação psicológica, mas fomos mantidos ignorantes de propósito. Não há dúvida sobre isso. Agora, a boa notícia é que todos nós vivemos na era da IA e da internet. Então, se você se dedicar a aprender sobre isso, pode transformar sua vida. Mas é um jogo complicado e vai exigir seu tempo e energia. Na seção de renda da sua conta, você pode ver quais títulos estão sendo oferecidos e pode emprestar o dinheiro. Na verdade, o que você está fazendo é o seguinte: eles já distribuíram isso para o mercado. E você está adquirindo de um dos proprietários existentes. O que ele diz é que esses são vendidos principalmente no mercado secundário. Embora exista um mercado inicial, a maioria é comprada no secundário. Isso pode influenciar. Por isso dizem que o Fed controla a taxa de juros de curto prazo, mas não a de longo prazo. O motivo é que a taxa de juros de longo prazo é controlada pelo mercado secundário, que vai olhar para isso e dizer: não tem jeito, você vai ter que me pagar um prêmio maior por isso. Então, seja lá quem pegou essa primeira leva no mercado, eu vou comprar de você, mas vou comprar de você com desconto. Então você vai me dar, digamos, vamos supor que foi vendido por $100. Quando dizem que o retorno é de 5, eles querem dizer 5, assumindo que você comprou por $100. Mas se você acabar comprando por 80 ou 60 e ainda receber os 5 sobre os 100, agora a diferença entre esses valores faz com que, na verdade, o seu rendimento seja maior. O governo ou a empresa ainda pagam só 5% sobre o preço inicial de venda, mas quem compra no mercado secundário pode obter um spread maior. E por isso você vai ouvir as pessoas falarem muito sobre isso. Você, na verdade, não está dando dinheiro extra para eles. Eles vêm ao mercado com $10 bilhões em um título específico, com um cupom específico. Diz: nós vamos te pagar uma porcentagem. Esse é o cupom. E se você conseguir segurar até o vencimento, você realmente recebe esses 3. Você tem esse título. Vai ao corretor e ele diz: não está mais pelo valor original de 100. Agora está sendo vendido a 92 ou 107. Você paga esse valor e o título é transferido de um proprietário para você. Houve épocas, em 1974, em que você podia conseguir um título que pagava 8, 9, 10%. Meu Deus. Ao comprar um título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos, estou emprestando dinheiro ao governo dos Estados Unidos. As pessoas pagam pelo risco. 0,46% ao ano. O rendimento atual de um título corporativo de 10 anos da Apple é 4,7% ao ano. Então, quase 5% ao ano, o que significa que se eu colocar, sei lá, $1.000, vou ganhar $475 em 10 anos. Interessante. Nunca entendi como funcionam os títulos. Então, o mercado está despencando. Diversifique. Invista um pouco em títulos e mantenha dinheiro em caixa. Algo mais para diversificar o portfólio, como imóveis. Imóveis são uma boa opção, exceto que estão bem caros em comparação com os padrões históricos. Então, eu fico um pouco surpreso que ele vá deixar isso passar com essa explicação tão breve sobre diversificação. Essa é uma daquelas coisas que costumo pensar. Talvez eu deva me dedicar e conversar com algumas mentes brilhantes
sobre diversificação. Ray já fez muito trabalho nessa área, mas seria muito interessante tentar reunir pessoas como Grantham, Dalio, etc., e conseguir uma análise mestre do que cada um desses caras considera diversificado. Ray vai repetir isso ad nauseam. Você busca de 12 a 15 fontes de renda diversificadas e descorrelacionadas. Desculpe, essa é a palavra que ele repete até cansar. E isso é extremamente difícil, então eu adoraria saber, do ponto de vista deles, com que frequência isso muda. Com que frequência você pensa? Agora elas estão correlacionadas, não mais descorrelacionadas. Por exemplo, por muito tempo, o Bitcoin era visto como descorrelacionado do mercado de ações, mas na realidade, ele se comporta muito mais como uma ação de tecnologia, que as pessoas só procuram quando estão buscando rendimento, quando estão assumindo mais risco. Então eu imagino que a opinião das pessoas mude de forma relativamente dramática, de semana para semana, de mês para mês, sobre o que está correlacionado, o que não está, como é uma carteira realmente bem diversificada. Esse é o problema dos mercados. Eles são complexos e sempre evoluem. Criaram uma situação em que os preços das casas tendem a subir. Ótimo para quem tem uma casa e terrível. Conta pra gente como eles fazem isso, vovô. Like to buy a house. Em 94, na Inglaterra, uma casa típica era vendida por 3,4 vezes a renda da família. Esse era o valor mais baixo em cerca de 50 anos. Manobras na economia. E então, de 94 até hoje, subiu de 3,4 vezes para mais de 10 vezes, dependendo de onde você mora. E com 10 vezes a renda, um casal jovem comum está com grandes problemas. Não consegue realmente comprar uma casa. Especialmente se as taxas de juros estiverem altas. Esses preços elevados também impactam os aluguéis. Eles sentem muita pressão com os custos de vida. Podemos usar a palavra ferrados, punidos, explorados. Pressionados parece um pouco sem entusiasmo. E o mesmo vale. Ainda pior, esmagados. Na China, Canadá, Austrália e grande parte da Europa. Isso é verdade. Os preços das casas simplesmente deixaram subir nos últimos 30 anos. Eles não, sabe, tradicionalmente eles ficavam estáveis ou caíam. 60, 70, 80 anos até 1994 no Reino Unido. Mas desde então, os preços das casas subiram em todos os lugares. Então você espera que os preços das casas caiam drasticamente? Acho que ouvi você dizer que eles podem cair 30%. Mesmo que eles caiam 30%, ainda continuam muito caros, não é? Sim. Então eu espero que eles abordem esse assunto. O interessante da habitação é que, se quiser se irritar com o sistema, ela é um ótimo começo. Ela está sendo usada como arma contra você por meios políticos e é muito simples. Uma casa é o único ativo que tanto homens quanto mulheres entendem intuitivamente. Eles não vão entender intuitivamente o mercado de títulos. Eles não vão entender intuitivamente ações, mas eles vão entender intuitivamente que podem morar em uma casa. E se você está me dizendo que a casa é a forma de eu guardar minha riqueza para passar para meus filhos, é tipo, uau, eu posso criar meus filhos dentro disso e passar adiante, e isso vai garantir que eles tenham dinheiro depois que eu me for. Pode me inscrever? Ao fazer isso repetidamente, você forma um bloco eleitoral chamado os proprietários de imóveis. E os proprietários de imóveis só querem que você diga as palavras que vão fazer o valor da casa deles aumentar. E agora, como ele disse, é ótimo para as pessoas que conseguiram entrar e possuem o imóvel, mudando literalmente a vida delas, mas é absolutamente horrível para todo o resto, que fica de fora disso. Se você quer saber por que as pessoas se revoltam, é porque não conseguem acessar o único ativo que entendem. Agora, acho que precisamos voltar ao que ele estava falando, onde as casas basicamente se mantêm estáveis, acompanham a inflação, claro, mas basicamente ficam estáveis. E ninguém pensa nisso como uma forma de ficar rico. Eles veem ter uma casa como um cofrinho. É algo que eles podem comprar, e se cuidarem, manterá o valor frente à inflação. Talvez não saibam explicar assim, mas é o que querem dizer. Então, quando eles morrerem, seja qual for o valor daquela casa, ótimo. Enquanto eu cuidar dela, meus filhos terão acesso a esse valor. Mas ele acompanha a inflação. Ela não se valoriza cada vez mais, como se espera de uma ação de crescimento. Começamos a dizer às pessoas que sua casa é como uma ação de crescimento. Entre, faça o necessário, assuma a dívida e espere valorizar muito. Mas para isso, você tem que parar de construir. É preciso gerar mais demanda do que o estoque real de moradias pode suprir. E para mim isso é amoral. Não é amoral, isso é imoral. É ativamente nocivo. Então, ao fazer com que as pessoas aprovem leis, você vai ouvir a frase NIMBYismo, que é apenas um acrônimo para Not in my backyard, ou seja,
não no meu quintal. Então qualquer pessoa que diga, ei, isso é legal, mas só não aqui, esse é o inimigo. Então você quer criar condições para que casas sejam construídas, desregulamentando e garantindo mais oferta no mercado. Elas cairiam para 6 ou 7 vezes a renda familiar, ainda o dobro do que eram nos bons tempos. Então eu diversifiquei. Eu reduzi. Reduza sua posição. Apenas construa mais. Provavelmente haverá alguma desorganização no mercado de trabalho. E, especialmente, se você tiver que possuir ações, possua-as fora dos Estados Unidos, não possua ações dos Estados Unidos. Isso é loucura. Essa é uma estratégia simples e eficaz para você aplicar. Por quê? Elas são muito mais baratas. Desde o início do ano passado, elas tiveram um desempenho muito superior. Pronto, eu ia dizer, só ser mais barato não é interessante. Mas se elas são baratas e estão tendo um desempenho melhor, aí sim você está em uma boa situação. Certo, sendo transparente, Grantham tem bem mais experiência nisso do que eu. Minha opinião serve apenas como contraponto, mas considero importante. E isso é que não há como saber se o resto do mundo vai continuar tendo um desempenho melhor do que os Estados Unidos. Pegue a China, por exemplo. A China estava absolutamente dominando por muito tempo. Agora sim, a China está em sérias dificuldades econômicas. O que inicialmente eles esperavam conter ao mercado imobiliário, agora está se espalhando e estão eliminando quantias obscenas de patrimônio das famílias na China neste momento. No longo prazo, ninguém sabe ao certo no que isso vai dar. Como vimos com a guerra com o Irã, as dinâmicas internacionais podem mudar de uma hora para outra. Então, embora eu ache extremamente sensato tratar os Estados Unidos como uma região que pode subir, pode cair, pode estar em uma bolha, pode absolutamente implodir, mas pode acontecer qualquer uma dessas coisas. Pode continuar subindo por anos. E, portanto, é muito melhor dizer: eu não sei se os Estados Unidos vão subir para sempre ou cair. Então vou colocar um pouco aqui. Eu não sei se os mercados emergentes vão continuar emergindo. Então vou colocar um pouco lá, mas não tudo. E assim, você está diversificando um pouco mais amplamente do que o que eu ouvi ele dizer. Agora, novamente, eu encaro tudo isso com um grau extremo de humildade e uma séria falta de confiança na minha capacidade de prever o futuro. Então eu aconselharia o mesmo. É um momento em que sinto que ele não reconhece ter uma equipe de pesquisadores. Imagina o tamanho da equipe de pesquisadores, ao menos na empresa dele. E certamente, quando ele estava comandando a empresa dele, ele tinha pessoas analisando essas coisas todos os dias. O dia inteiro, o tempo todo, fazendo negociações em tempo real. De novo, cabo de fibra óptica. Quão próximos estamos dos servidores principais que fazem as negociações? Nosso cabo é rápido? Eles realmente analisam essas coisas porque podem ganhar ou perder dinheiro só com base na velocidade da transação. Ninguém que está ouvindo isso agora está nessa posição. Garanta que você compreende a diferença entre como ele e você estão preparados para essas negociações. Se você não acompanha quais regiões estão em alta ou em declínio, e tudo muda constantemente, a diversificação é ainda mais importante. Ações estrangeiras. Ações estrangeiras de países emergentes, de países europeus, Japão, Canadá, Austrália e assim por diante. Você pode encontrar bons índices amplos, como índices globais sem os Estados Unidos, ou mercados emergentes, e investir fora dos Estados Unidos. Vou dizer isso de uma forma um pouco diferente. Não é investir nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. É onde eu provavelmente vou obter o retorno. Então, se você está olhando para os Estados Unidos e pensa, espera aí, toda essa questão da inflação está levando tanta gente para o mercado. Isso está supervalorizado e provavelmente é uma bolha. Como muito dinheiro vai para os Estados Unidos, talvez haja negócios melhores em outros lugares. E enquanto você não cristalizar a ideia de que não invisto nos Estados Unidos e, em vez disso, pensar que está buscando uma certa relação risco-retorno, então estou procurando os ativos que estão um pouco subvalorizados, ou pelo menos são um bom negócio em comparação com os Estados Unidos, mas ainda assim você precisa que eles valorizem. Caso contrário, você não ganhou nada. Atualmente, o potencial de crescimento dos Estados Unidos é menor que em outros lugares, então você vai para lá apenas enquanto o mercado dos Estados Unidos passa por uma correção. O que ele está dizendo é tipo, tudo bem, existem fundamentos e você deveria... Ele não falou abertamente quais são, mas imagino que ele tenha um mecanismo interno para isso, tipo, tudo bem, talvez 5 a 7 vezes, talvez 10 se estiver realmente crescendo 10 vezes na receita. Então, ok, se isso faz sentido, mas estamos em 20 ou 30 vezes a receita, isso não faz sentido nenhum. Tipo, a distância que as pessoas teriam que percorrer
como empresa para realmente acabar tendo sucesso. Sobre as avaliações de hoje, porque uma avaliação que está acima da receita, você está se projetando no futuro e dizendo: eu acredito tanto que essa receita vai chegar que vou pagar por essa receita hoje. E quando você começa a pagar por 30 anos dessa receita adiantado, cara, isso é loucura. Então é aí que ele começa a fazer um alerta e diz: isso não é uma boa ideia, procure em outro lugar onde talvez estejamos de volta à faixa de 7 a 10. Menos assustador, muito mais ligado aos fundamentos e históricos. Mas isso exige que as pessoas realmente façam. Elas precisam descobrir onde essas coisas são negociadas, não dá para simplesmente pensar: sem Estados Unidos vou para o exterior. Você tem que entender o que ele realmente está dizendo, que é procurar oportunidades. Então você pode encontrar essas mesmas oportunidades aqui nos Estados Unidos, mas ele está falando especificamente de índices. Se você analisa um índice, é alguém apresentando um conjunto de critérios. Eu vou investir estritamente de acordo com esses critérios. E eu vou tirar as empresas que não atendem mais aos critérios, e vou trazer novas empresas que atendam. Então é uma maneira brilhante de obter uma exposição ampla, sem se preocupar com os detalhes específicos do mercado. Você deixa esses caras, os caras de Wall Street que estão prestando atenção nisso, fazerem esse trabalho. Então ele está dizendo apenas para encontrar esses índices onde você vê preços mais realistas. Entendi. Nos próximos 10 ou 20 anos, e eu não tenho confiança de que os Estados Unidos farão isso. Você não confia em quais ações dos Estados Unidos estão? Eu não tenho confiança de que as ações dos Estados Unidos estarão intactas em 5 anos, 10 anos. Então, uma ação dos Estados Unidos é uma ação americana. Sim. Nossa, e há tantos termos nisso tudo. É uma loucura. Loucura. Você está confiante de que eles estarão intactos em 5 ou 10 anos? Porque hoje em dia estão muito supervalorizados. Na bolha da tecnologia de 2000, tínhamos uma previsão de 10 anos para as ações dos Estados Unidos, de menos 2% ao ano durante 10 anos. E elas terminaram com menos 3%. No período de 2000 a 2010, você simplesmente perdeu dinheiro no mercado dos Estados Unidos. 10 anos depois, você tinha menos dinheiro do que começou. E este mercado é mais caro, acredito, do que em 2000. Então você acha que vai ser ainda pior? No Japão, isso durou 20 anos. Para responder a essa pergunta, e me surpreende que ele não tenha feito isso, é preciso perguntar em termos de mecanismo. O que estamos dizendo? Isso retoma o que eu disse antes. Ao pagar 10 vezes a receita, você está afirmando que na taxa atual de lucro da empresa, levará 10 anos para ela gerar o valor pago. Então isso se torna uma grande aposta. Quando você começa a falar de 20, 30 anos, isso se torna absolutamente ridículo. Agora, as empresas podem crescer. Então, para deixar claro, e isso faz parte da mensagem de euforia que as pessoas abraçam, é que elas olham para si e dizem para si mesmas: não existe universo em que essas empresas não valham 10 vezes mais do que valem hoje em 10 anos, não tem como. Então, antecipar 10 anos de receita para hoje, sim, eu realmente acredito nisso. Moleza, a IA vai mudar tudo. Agora, a grande ironia é que a indústria de IA pode realmente estar gerando 10 vezes essa receita. A questão é, e você? Nas empresas que sobreviverão a tudo isso, e você vai conseguir ficar no mercado tempo suficiente para ver isso acontecer? Agora, em geral, você deve assumir que as empresas que são grandes hoje vão ser eliminadas. E será um novo conjunto de empresas no futuro. Isso não será totalmente verdade, como a Amazon mostrou. Mas muitas das primeiras empresas .com simplesmente sumiram. Deixaram de existir porque a dívida era simplesmente esmagadora demais. Você perdeu dinheiro e após 30 anos ainda não recuperou. Levou 35 anos para o mercado japonês se recuperar. Então, o que você está dizendo? O que estou dizendo é que é bastante comum levar uma surra no mercado de ações quando ele fica absurdamente supervalorizado, como está hoje. E que é uma ótima ideia assumir alguma responsabilidade e se proteger. Agora, deixe-me dizer, você não vai receber esse conselho de consultores de investimentos para você sair do mercado. Não é bom para os negócios deles fazer isso. E eles nunca vão dizer isso para você. Então, desde 1929, instituições como o Goldman Sachs nunca disseram para você sair do mercado. Está supervalorizado. Nunca. Então, eles passaram pela quebra de 29. Eles passaram pela quebra do Nifty 50 em 72. A quebra de 2000 na bolha da tecnologia. Eles nunca dizem isso porque é ruim para os negócios. Se você luta contra uma bolha, você perde muito negócio.
E como a incerteza sobre o momento certo é tão grande, a paciência do cliente é menor do que a incerteza do mercado. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai aconselhar as pessoas a terem cuidado. O mercado vai continuar subindo e subindo, como aconteceu no Japão. Isso é muito importante. Então, neste momento, a Berkshire Hathaway está tendo um desempenho inferior ao do mercado. E como você pode imaginar, as pessoas vão dizer: eu me lembro de quando a Berkshire Hathaway era boa. Eu me lembro de quando eles sabiam o que estavam fazendo. Sinto que agora está tudo bagunçado. Esses caras estão só assistindo de fora. Eles perderam o jeito. E agora a Berkshire Hathaway tem que admitir, o mercado pode continuar maluco por anos. E a gente ainda tem que ficar de fora, porque sabemos como são os fundamentos. Temos uma estratégia de investimento e não vamos abrir mão dela por ninguém. Mas eles vão ver os ativos sob gestão deles só caindo, caindo e caindo. E vão ver as pessoas gritando com eles nas conferências de investidores e tudo mais. Eles precisam dizer: precisamos manter o rumo. Mas é difícil, cara. É difícil. Quando você vê todo mundo ficando rico e imagina que eles estão ficando ricos há anos, imagine seus amigos ficando ricos há anos e sua esposa dizendo: achei que você era o bonzão. Quanto já ganhamos? A Sally e o marido dela conseguiram. E agora é tipo, beleza, vou mostrar pra minha esposa. Tipo, vou entrar nessa parada. E aí eles se ferram pra caramba. É louco, cara. E cara, esse mercado é difícil. É um mercado assustador. Vamos pular para 1 hora e 35 minutos. É quando ele fala sobre para qual país você deveria se mudar. Os tempos estão mais difíceis. Está mais difícil comprar uma casa ou conseguir pagar o aluguel. E os empregos estão ficando mais escassos. É provável que piore. O que significa prepare-se para eles, porque prepare-se soa como algo que você diria. Sim. Isso quer dizer planejar a vida prevendo tempos difíceis? Sabe, não acumule uma pequena reserva de dinheiro. Claro, meu conselho para outras pessoas é: arranje um emprego útil. Algo que, em um sentido mais amplo, faça você contribuir para a sociedade. Aprimore-se, mude de área e aprenda algo novo. Mecânico. Consertar, reparar coisas, fazer engenharia. Coisas que não precisam de humanos. Cara, isso é insano. Espera aí. Então, beleza. Eu adoro o conselho dele. Acho que é realmente um ótimo conselho. Vai soar estranho para as pessoas. Elas definitivamente não vão gostar da mensagem. Mas o que é realmente interessante é entender que neste momento, a maior habilidade dos Estados Unidos, a maior contribuição dos Estados Unidos para o mundo é a financiarização. Nós transformamos tudo em um instrumento financeiro. E quando um dos reis de Wall Street está te dizendo que agora não é hora de investir em instrumentos financiarizados, que você deveria estar lá fora trabalhando com as mãos. Isso é insano. Insano. As pessoas vão reagir de alguma forma a um cara que teve tanto sucesso quanto ele dizendo isso. Ainda assim, meu conselho vai ser um pouco diferente. Se você está numa fase da carreira em que precisa se esforçar para pagar as contas, construir, criar, fabricar e trabalhar com as mãos é um ótimo conselho, pois será o último a ser substituído pela IA. Eu não acho que esse seja o único caminho possível. Eu acho que, primeiro, o mundo está financiarizado. Isso não vai mudar. As pessoas que entendem como as economias funcionam sempre serão aquelas que conseguem progredir mais rápido. Parte do motivo, como na fase em que o Japão ficou estagnado, é que um dos maiores investidores do mundo ainda é japonês, porque existem pessoas que conseguem acesso ao capital. Isso é enorme, isso é muito difícil, não há dúvida sobre isso. Algumas pessoas conseguem acesso ao capital e fazem a mágica acontecer. Então eu aprenderia o máximo possível sobre como o mundo funciona. Entenda o máximo de economia que conseguir, mesmo que só para evitar problemas, pois assim terá uma noção melhor para evitar armadilhas óbvias, mesmo sem ser excelente no assunto. Mas além disso, sim, ter um trabalho que traga significado e propósito, tudo isso vai ser muito, muito importante. E eu adoro o que ele está dizendo sobre assumir responsabilidade. Não espere que o governo resolva isso por você. Não pense que as benesses e as esmolas vão ser o que vai resolver seu verdadeiro problema. Não vão. E se a economia quebrar de verdade, o governo não vai conseguir te salvar. Pesquisa ciência em geral. Faça amigos. Faça amigos.
Certifique-se de viver em uma sociedade coesa, se puder. Muito difícil hoje em dia, obviamente. Você está pensando no país onde vive agora? Com certeza. Sério, há algum país em que não moraria? Se você fosse David Jenny, Acho que tenho que me recusar a responder isso com base no fato de que pode me incriminar. você está sugerindo não morar nos Estados Unidos. Bem, eu tenho filhos e netos americanos. Por que não os Estados Unidos? Há uma chance grande demais de que o contrato social esteja se dissolvendo. Sabe, minha brincadeira com a regra 21 nos investimentos é nunca extrapolar com base nos japoneses, pois eles são muito diferentes em tudo. Uma diferença é que eles possuem um contrato social incrível. O que realmente incomoda um japonês é ser colocado em uma situação em que ele não pode agir de maneira socialmente responsável. Gente, eu sei que já disse isso antes, mas por favor, estou implorando para que vocês pesquisem sobre o Japão e os japoneses. Tenho curiosidade em conhecer a mente dele e ouvir mais sobre sua visão da cultura japonesa. Mas a cultura japonesa é uma coisa antes da Segunda Guerra Mundial, e é algo radicalmente diferente depois da Segunda Guerra Mundial. Para entender a cultura japonesa atual, é preciso conhecer quem eram antes da guerra, o impacto da derrota, com quem estavam bravos e se culpavam a si mesmos ou ao imperador. Como era isso para eles? Como eles pensaram sobre isso? Existem respostas além do escopo deste vídeo, mas isso, somado ao fato dos Estados Unidos basicamente dizerem "é assim que vocês vão ser daqui para frente", e eles adotaram muito disso. É absolutamente fascinante, e embora eu concorde, extrapolar a partir dos japoneses, que é uma situação muito única, seria um risco muito alto e você não deveria fazer isso. Ainda assim, acredito que há muito a aprender sobre psicologia humana, economia e como eles passaram de sofrer 2 ataques nucleares a se tornarem a maior economia do mundo. Ainda que brevemente, nos anos 1980, cara, é uma história que precisa ser estudada. O que isso significa? Significa um acordo para agir de forma a ajudar vizinhos e sociedade, atendendo às expectativas das pessoas e não me comportando mal. A América desistiu de seus valores. Ninguém sabe quais são. Ninguém, nem mesmo as pessoas que sabem quais são, estão dispostas a dizer quais são. Nós não estamos dispostos a estabelecer fronteiras e lutar por nossa identidade. Desse modo, ele está totalmente certo. E além disso, à medida que você traz mais e mais pessoas, mas deixa de ser um caldeirão cultural e passa a ser um conjunto de comunidades muito distintas, elas vão começar a se opor umas às outras. E é exatamente assim que o contrato social se desfaz. Porque você passa de uma sociedade de alta confiança para uma sociedade de baixa confiança, ou seja, em vez de olhar para o outro lado da rua e ver alguém que vai ser como você simplesmente parte de um pressuposto automático. Você vê o outro lado da rua e presume que ali está o outro como uma tribo inimiga. Então, sim, isso também me pesa muito. Acho que não é o caso nos Estados Unidos. Parece que as pessoas só pensam no que é melhor para elas e suas famílias, ignorando o resto. Sério? Todo mundo faz isso. E você só defende seu país quando acha que isso é bom para você e sua família. Mas quando isso se prova verdadeiro, repetidas vezes, década após década, pode ser confundido com pessoas realmente pensando além de si mesmas. Mas a realidade é que todo mundo faz isso. Qual é o ditado? Você está a ter apenas 9 refeições de distúrbios nas ruas. No momento em que as pessoas sentirem fome, no momento em que não houver o suficiente para todos, você vai descobrir muito rápido. Todo mundo segue o mesmo instinto. Proteger a si mesmo, proteger os seus. Isso se estreita exatamente de acordo com a quantidade de recursos disponíveis. Quando cheguei à América, as corporações tinham a sensação de que deviam algo à comunidade em que operavam, à cidade em que estavam inseridas. Elas construíam o estádio, faziam isso, faziam parte da comunidade. Agora não são mais assim, são todas, de certa forma, empresas internacionais frias, focadas apenas em maximizar o lucro. Isso me parece revisionismo histórico. Quero chamar sua atenção para a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Gostaria de te lembrar que Colombo estava em uma missão econômica, levou algumas pessoas e ouro com ele, então sim, entendo o que ele está dizendo, certamente é o clima dos Estados Unidos. Antigamente era diferente, com mais confiança na sociedade. Éramos um caldeirão cultural e vivíamos a transição do rural para o urbano. E todas aquelas coisas que costumam ser maximizadas em uma área urbana ainda não tinham tomado conta completamente. O vírus mental que está varrendo as diferentes instituições que temos,
Esses ainda não tinham se instalado. Não estávamos em um momento populista, então ainda não era nós contra eles. Então tem muita coisa aí, mas talvez isso tenha sido um pouco rápido demais. Mas tem uma coisa em relação a isso. Sobre o aspecto social, imigração, vírus mental, universidades, doutrinação, eu concordo com todos esses pontos. Acho que hoje falta responsabilidade corporativa com as comunidades diferente de antigamente. Mesmo quando no meu primeiro emprego era simples assim, a gente literalmente destinava 10% dos lucros ou talvez fosse só uma dedução fiscal com uma roupagem bonita, mas existiam os dias de ação comunitária. Você ia para a comunidade e fazia algo local. Nós fazíamos parcerias com escolas locais. Todo o equipamento antigo de tecnologia que não vendíamos, a gente doava, então existia pelo menos um sentimento de que essa empresa fazia parte da comunidade. Eu vou doar para as pessoas que estão ali. Isso já não é mais uma necessidade, pois foi transferido para outras instituições. Dito isso, sim, precisamos restringir a imigração e coisas do tipo. Você acha que também poderia haver um benefício se redefiníssemos o acordo entre as empresas e a comunidade que está em vigor atualmente? Acredito que isso nos beneficiaria muito. Sou só um cara dos mecanismos e penso, qual é o mecanismo para alcançar isso? Isso não é algo imposto de cima. As pessoas ao seu redor não te amam só porque você faz coisas benevolentes. Você pode criar um relacionamento bem local, sendo incrível, estando por aí constantemente, fazendo o seu lance. Mas se a cultura mais ampla é de que não estamos na mesma sintonia, você não é como eu. É nesse ponto que as pessoas buscam oportunidades para se aproveitar. E então, de repente, você tenta fazer eventos comunitários, mas percebe que as pessoas estão pegando os donuts e o café e simplesmente indo embora com eles. E aí, eventualmente, você se pergunta, por que estamos fazendo isso? Tipo, isso não está tendo o mesmo efeito de antes. Tudo isso é consequência da cultura. E então vira uma questão de como reacender isso na cultura para que haja aquele sentimento de eu estou te dando o benefício da dúvida. E se eu chego e vejo que as pessoas estão dando coisas de graça, eu não penso imediatamente. Vou pegar tudo isso e sair fazendo o que eu quiser. E então agora as empresas. Talvez a gente queira que elas deem esse primeiro passo. Eu acho isso bem razoável. Então olha, dê esse voto de confiança. Mas se isso for mal recebido ou explorado, não espere que continue. E o que eu estou dizendo é que eu já vi isso acontecer na minha própria vida e eu só tenho 50 anos, então eu só posso imaginar, aos 87 anos, a distância que ele pode sentir que percorremos como cultura. Mas esse tipo de coisa se repete várias e várias vezes. E a maior coisa que você percebe é a mudança do rural, onde é assim. Não, de verdade, a gente precisa cuidar um do outro. Então se eu vejo um lobo indo atrás do seu gado, eu vou intervir. Eu vou impedir isso. Não é meu gado, mas preciso saber se cuidaria de mim igual. Ou tipo, estamos caçando e você vai... Já falamos disso antes. Você vai armazenar calorias no meu corpo, me deixando comer quando eu não me sair bem e você se sair, assim como eu vou deixar você comer quando eu me sair bem e você não. Quando você chega numa cidade, parece que eu nem te conheço. É como se você estivesse nesses grandes arranha-céus. Em grandes cidades, milhões vivem espremidos em espaços pequenos. Você se torna anônimo. Você muitas vezes é anônimo, até no seu próprio prédio. Quem dirá no seu quarteirão, quem dirá, sei lá, no Upper East Side, ou seja lá onde for. Então é esse tipo de coisa. Isso simplesmente começa a mudar as pessoas. E então, especialmente se você está trazendo comunidades muito diversas, o que as pessoas precisam entender? Eu acho que diversidade é algo que você precisa superar. Não tem valor intrínseco. Agora existem várias culturas e pessoas diferentes que você não conheceria bem de qualquer jeito. Eles começam a se agrupar com pessoas que se parecem com eles, que têm os mesmos valores culturais. E agora vocês podem até estar no mesmo prédio, mas nem estão compartilhando a mesma cultura. Então, mas isso é uma questão de urbanização. Então, se você entende que já existem forças, como o fato de o homeboy ter 87 anos, então ele viu muita gente se mudar de cidades rurais agrícolas para a cidade. Ele realmente viu isso acontecer. Então tenho certeza de que, para ele, isso parece algo muito maior. Eu saí de uma cidade pequena e fui para uma cidade grande. Então eu realmente sinto isso, mas não de forma tão intensa como alguém que cresceu no campo e veio para a cidade sentiria. E até mesmo na minha vida, eu vi a demografia de Los Angeles mudar. E a demografia dos Estados Unidos está mudando muito rápido. Então há muitas coisas em jogo aqui. Infelizmente, não vai ser tão fácil quanto bem. Vamos apenas voltar a ter corporações fazendo coisas legais, em parte porque as corporações são consequência da cultura. Tudo é tocado por gente que fica tipo, como assim? Tipo, eu nunca fiz parte de uma empresa que fez isso. Tipo, isso é tão estranho. Tipo, não acho que vou ganhar nada com isso. A maioria das pessoas que passar por aqui nem vai saber que estamos aqui.
Quanta divulgação precisaríamos fazer para nos tornar conhecidos? Eu preferia patrocinar um time ou algo assim. E aí muita gente vê nosso nome. Ou eu quero fazer tipo esse cara que criou uma instituição de caridade inteira para ajudar a ecologia, o meio ambiente. Eu fiquei tipo, por que eu... Então, esse é o lance dele, né? Porque ele intuitivamente, claramente, está tentando fazer algo muito pessoal que vai contra a vibe da cultura. Isso não vai dar certo, mas eu realmente posso aumentar meu impacto no meio ambiente doando 95% do meu bilhão de dólares para essa causa. Então eu acho que você vai perceber que lutar contra a cultura desse jeito é muito, muito difícil. Primeiro, você teria que plantar essa ideia dentro da família, mostrando que é assim que fazemos as coisas aqui. Você teria que ter entretenimento e narrativas que contem a história do que significa ser americano. Quais valores promovemos? Tipo, você teria que investir pesado nisso. Depois você poderia repetir isso em uma corporação, depois você pode repetir isso em políticas e coisas assim. Mas se não fizer isso, se estiver lutando contra a cultura, boa sorte. Por que esse é um lugar ruim para se viver? Você disse que não recomendaria que Dave ou Jenny morassem nos Estados Unidos. Por que isso seria ruim para eles? O que acontece? Qual é o impacto disso a longo prazo? Seus vizinhos não se interessam tanto por você e seu bem-estar. Tudo certo. Não vou falar com meu vizinho. E isso é uma situação solitária. E quando você estiver em apuros, estará realmente em apuros. Tanto faz. Se o seu vizinho não se importa com você, não é tão legal quanto quando seus vizinhos se importam com você. Isso é certo. Quando seu vizinho quer acabar com você, aí sim você tem um problema. Veja os Estados Unidos caminhando rapidamente para isso, como qualquer país tomado pelo populismo. Lembra de Ruanda, os Hutus e os... Ou os Hutus e os outros, esqueci o nome exato. Eles se mataram com facões, cara. Foi insano. Foram cerca de 750 mil pessoas mortas em cerca de 6 dias. Foi um verdadeiro pandemônio. E agora Ruanda está se recuperando e voltando aos trilhos. Mas é assim, pode descambar para a barbárie muito rápido. Não estou dizendo que os Estados Unidos vão ter um genocídio, mas estou dizendo que agora estamos começando a nos separar em estados republicanos e democratas. Esse é o primeiro passo. Então é por isso que aí eu penso, meu Deus, isso me preocupa. Eu acho esse cara incrível. Acho que ele está dizendo muitas coisas incríveis. Com tantos anos de experiência como ele tem, essa sabedoria é incrível. Concordo totalmente sobre diversificação e que isso é uma bolha. Tenham cuidado, pessoal. Repito, ninguém prevê o futuro claramente, é difícil saber. Diversifiquem e se protejam. Agora é hora de jogar na defesa. Amo vocês. Até o próximo. Paz. Gostou da conversa? Confira este episódio. O economista mais emotivo do mundo. Gary's Economics vai explicar por que impostos sobre a riqueza são positivos. Ok, bem-vindos de volta ao Gary's Economics. Hoje vamos falar sobre por que o economista odeia os impostos sobre a riqueza. E por que Gary os adora? Fiquei recentemente interessado no trabalho dele